Olá, eu sou Marcos Mello e você está no meu canal. Eu consigo compreender que moderados votem em Lula para evitar que Bolsonaro ficasse no poder. Eu consigo compreender que moderados votem em Bolsonaro para evitar que Lula voltasse ao poder. Eu compreendo os dois lados porque eu não votei em nenhum dos lados. De um lado, um cara que, durante todo o período em que foi presidente, fomentou golpe de Estado. Do outro, um partido que criou o mensalão. De um lado, um presidente que, em sua negligência, causou a morte de inúmeros brasileiros na pior crise sanitária que o mundo passou no século XXI. Seja porque as pessoas não se cuidaram, porque acreditaram na teoria da gripezinha, seja porque ele demorou para incentivar e comprar as vacinas. Essa questão, inclusive, das vacinas, elas nos atinge até hoje, porque nós estamos correndo o risco de ter a volta da poliomielite por causa dessa histeria antivacinal. Mas eu também não podia votar num partido em que, durante o julgamento do mensalão, gestou o maior esquema de corrupção do mundo, que foi o Petrolão. Um partido que quebrou o país e deixou para Temer coisa que ele não conseguiu resolver e Bolsonaro não resolveu por incompetência. Se a negligência com a Covid matou, a corrupção também. Mas o PT ganhou. E para provar que nenhum dos lados era bom, eu vou usar o comediante Léo Lins como exemplo. Léo Lins foi perseguido. E ele foi perseguido por uma lei que tem a assinatura do presidente Lula, mas foi criada por uma deputada bolsonarista. Tanto Bolsonaro quanto Lula não são democratas. Tanto um quanto o outro perseguiram seus opositores. Danilo Gentili, por exemplo, foi perseguido pelo petismo e pelo bolsonarismo. Os dois pediram a sua cabeça ao SBT. Os dois tiveram que engolir Danilo Gentili no SBT. Mas chega um momento em que pessoas moderadas têm que olhar e falar, olha, por mais que esse governo esteja alinhado ao que eu penso, eu tenho que dar um não, um basta. O meu basta foi abril de 19. Quando aquela manifestação foi chamada, e manifestação para o governo já está errada em si, porque isso é coisa de pelego, é coisa que Uni e CUT fazem, eu disse, aqui é minha linha, aqui é o meu limite. Não, aqui já não dá mais. Mas pior, aquela manifestação trazia em si a semente do golpismo. E foi isso que me alertou de que Bolsonaro não poderia vir a ser um bom presidente. Até aquele momento, até mesmo a rachadinha de Flávio Bolsonaro, que foi descoberta depois da eleição, não tinha chego a Bolsonaro de forma efetiva. Até aquele momento, o governo fazia a reforma da Previdência. Mas dali em diante, tudo ruiu.
Bolsonaro acabou com a Lava Jato, colocou petista na PGR, no STF. E aí eu pergunto, quantas linhas terão que ser traçadas até que você, moderado de esquerda, dê um basta? Não, porque em abril de 19, eu disse basta, o MBL disse basta, mas Nando Moura e Marcelo Brigadeiro só deram o basta um pouquinho de tempo depois. Não foi no mesmo instante. Pelo contrário, criticaram quem em abril de 19 disse chega. Você aceitou que Lula, o ano passado, recebesse Maduro com tapete vermelho e flores. Você permitiu que Lula recebesse Maduro? Eu acho que eu disse recebesse Bolsonaro anteriormente, mas me desculpe. Recebesse Maduro com flores e tapete vermelho e mais, que não assumisse que ali estava um ditador. Para Lula, a Venezuela é uma democracia. Tem até eleição. Em Cuba também, na China também, na Coreia também. Você aceitou que a linha de apoio à Nicarágua, que persegue a Igreja Católica e é uma ditadura, fosse ultrapassada com o governo federal apoiando uma ditadura que persegue a Igreja. Você não disse basta quando a linha da adesão a teocracias e ditaduras como a China e o Irã, China que persegue minorias islâmicas, Irã que mata mulheres porque estas não querem usar o véu. Essa linha foi ultrapassada com o apoio explícito e o não reconhecimento desses erros pelo governo petista, e você ainda aceitou. Veja, eu não sou um adolescente de 16 anos que acha que o mundo é preto e branco, bom e mal. Não. Eu entendo que dentro de questões geopolíticas, questões econômicas, muitas vezes vamos ter que ter comércio com ditaduras, com teocracias. Até porque a maior parte do globo não é democrata. A maior parte da população no nosso planeta vive sob ditaduras ou democracias que são tão falhas que é difícil chamá-las de democracia. Mas daí a você chamar de democrata quem é ditador, não dá para aceitar. A linha da Ucrânia foi ultrapassada e você não disse basta. Lula comparou e colocou no mesmo balaio agressor e agredido, invasor e invadido. Lula foi além. Disse, olha Putin, pode vir aqui para o Brasil, tá? Que nós não vamos cumprir o mandado de prisão que há contra você. Nem a África do Sul se sujeitou a tamanha humilhação. Quando da reunião dos BRICS em Joanesburgo, a chancelaria sul-africana mandou um recado, olha Putin, talvez seja melhor que você participe por videoconferência. Porque eles não se sujeitaram a falar, Putin, venha para cá, vamos fazer um safari, você não vai ser preso, como Lula fez.
A última linha que foi cruzada foi no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas fizeram uma ação genocida contra Israel. O Hamas não disparou foguetes contra posições militares israelenses. O Hamas disparou foguetes a esmo sobre a população israelense. E só não foi pior porque o Iron Dome existe. E a maior parte dos foguetes que iriam cair sobre a população israelense foi destruída no ar. Mas o Hamas foi além. O Hamas fez uma invasão aérea e terrestre, matou jovens que estavam numa festa de música eletrônica, invadiu cidades e matou e violentou pessoas, sequestrou e violentou pessoas. Milhares. Quando Israel foi atrás do Hamas, e veja, Israel sofreu um bombardeio indiscriminado de mísseis, mas não fez isso contra a faixa de Gaza. Não jogou bombas a esmo. Mas mesmo assim, o Brasil criticou. O Brasil se posiciona, se não de forma clara, a favor dos terroristas, de forma velada. Aceitando os números de mortos que o Hamas divulga. Aceitando que Israel talvez esteja passando do limite. O governo brasileiro nada está fazendo para deter a onda antissemita que está varrendo a internet, seja no Twitter, seja no YouTube. O governo brasileiro não está fazendo nada para calar extremistas de esquerda que estão proferindo discursos antissemitas. Bom, nós já tivemos pessoas importantes da esquerda com esse discurso. Nós já tivemos, inclusive, uma grande liderança petista, José Genuíno, falando abertamente: vamos boicotar empresas que tenham donos judeus, e o governo não faz nada. Hoje o dia foi horrível, porque hoje eu tive que ouvir um professor universitário falando num canal de esquerda que apoia o governo petista, que o Hamas tem mais é que matar soldados do exército israelense. Que o exército israelense é um exército terrorista, homicida. Quando quem profere do rio até o mar é o Hamas. Quando quem tem na sua carta de fundação um item específico falando: nossa missão é destruir e varrer Israel do mapa, é o Hamas. O Hamas é genocida. Mas esse professor universitário não vê assim, porque o Hamas, ele é anti-americano. E se você é anti-americano ou se está à esquerda no espectro político, você pode ser ditador e genocida, que nada disso vai afetar o PT ou qualquer outro partido de esquerda. O apoio continuará. Mas o ápice do dia foi ver um sujeito vil,
que fez chacota da foto de uma mulher que mostrava suas roupas sangrando, e ela sangrava porque foi abusada sexualmente por vezes e vezes e vezes até que sangrou. Ele disse que aquela mulher não, aquilo não é sangue não. Ela deve ter se borrado nas calças. Esse sujeito foi recebido pelo ministro da Igualdade Racial. Um ministro de Estado brasileiro recebeu um homem que apoia os terroristas do Hamas e que fez pouco da dor de uma mulher. Não qualquer ministro, um ministro ligado aos direitos humanos. Meu amigo moderado, você que eu nem conheço, mas que é moderado, até quando você vai apoiar esse governo? Até quando você vai permitir que esse governo se alie a ditaduras, teocracias? Não tem nada demais, a China é democrática. Bom, eu não vou reconhecer que a China persegue minorias islâmicas. Eu não vou condenar que mulheres sejam mortas por não usarem um véu no Irã. Eu não vou condenar que a Igreja Católica seja perseguida na Nicarágua. Que a oposição seja colocada na cadeia na Venezuela. Ou que um grupo terrorista pratique o genocídio contra Israel. É isso mesmo, amigo moderado? Você que eu nem conheço que é moderado? Você vai continuar apoiando isso? Será que linha será que terá que ser ultrapassada para você dar um basta? E veja, eu não estou falando, olha, temos que ser oposição sistemática ao governo petista e falar não a tudo que ele faz. Porque quem faz isso, quem é oposição sistemática, é o PT quando está na oposição. Ou você se esquece que o PT votou contra o Plano Real, mesmo aquilo sendo a tábua de salvação do nosso país. Se hoje não há uma hiperinflação, é por causa do Plano Real que o PT votou contra. Eu não estou falando que se o PT colocar uma lei anticorrupção, temos que ser contra. Que se o PT se propor a ser mais duro com a criminalidade, temos que ser contra. Mas nós temos que ser contra quando a ética se envergonha diante do PT. Quando os direitos humanos se escondem por meio das ações do PT. Chega. Chega de ditadura, de teocracias, de genocidas. Chega de dar apoio a esta ralé mundial. Não dá mais. O meu basta eu dei em 4 meses de governo Bolsonaro. Nós já estamos entrando no 14º mês do governo Lula e você está aceitando que linhas sejam ultrapassadas. Eu sou Marcos Mello e você esteve no meu canal.